E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai reagir a um vídeo react, só que dessa vez eu conto com a presença de Sarah Crispin. E a gente vai reagir a uma notícia que saiu aqui no Jornal de Portugal a respeito do visto de procura de trabalho. Um novo visto que saiu no ano passado para que facilitasse as pessoas, que fazem parte da CPLP para poder ingressar no mercado de trabalho aqui em Portugal. Eu vou comentar sobre também, que eles querem renovar a mão de obra aqui em Portugal e quer trazer aquela força mais jovem. Enfim, vamos ver o noticiário. Só que dessa vez, como o noticiário é um pouquinho longo, a gente vai ver e a gente vai parando e reagindo. Ok? Tu me ajuda nessa, Sara? Bora, vamos lá. Vamos nessa. Ó, vou colocar aqui e vai aparecer aqui. Tá? Uma promessa que o Primeiro-Ministro fez e não cumpriu, já lá vão 6 meses. A promessa passou a lei e determina que todos os cidadãos da CPLP obtenham... Você não quer explicar o que é CPLP? Talvez. CPLP? É, porque você falou agora há pouco e ela repetiu, talvez. CPLP são os países de língua portuguesa. Sim, a comunidade de todos os países, que falam português, vamos dizer assim. Ou seja, não somente o Brasil, tá? Tenham visto imediato para entrarem em Portugal. Esta semana o Governo voltou a prometer enormes facilidades na legalização de imigrantes, mas o que o exclusivo detectou foi precisamente o contrário. Por acreditarem em António Costa, milhares de brasileiros acabaram por pedir o visto de procura. Mano, assim, milhares mesmo, tá? Isso aí remexeu o Brasil. Muita gente correndo atrás desse visto, foi uma grande comemoração para uma grande vitória para a nossa comunidade, não somente a comunidade brasileira, mas toda a comunidade de língua portuguesa, poder ingressar aqui em Portugal com esse visto de procura de trabalho, com certeza vai dar aquela luz, para a pessoa recomeçar a vida dela num país que lhe forneça uma melhor qualidade de vida, Só que foi uma onda tão grande, está sendo uma onda tão grande, que simplesmente não tem mais processo, não cabe mais processo dentro da demanda que se criou, a respeito de tanta gente querendo vir para cá recomeçar a vida, tá? Então são milhares mesmo, tá? Milhares com M bem maiúsculo. Procura de trabalho, mas a maioria ainda continua hoje à espera. Pior, muitos despediram-se, houve quem vendesse a casa e agora estão todos desesperados. Diga. Teve muita gente que, julgou, o fato das pessoas terem se demitido e se despediram, a gente usa muito esse verbo nesse sentido, da pessoa se despedir. Mas tem muita gente que precisa do dinheiro da rescisão para poder apresentar e para poder recomeçar. Então, eu entendo a pessoa ter se demitido antes porque confiou justamente na palavra do primeiro-ministro de falar que seria imediato. Então, se você lê que é algo imediato, você entende que é algo imediato. Só que, ao mesmo tempo, eu consigo compreender que seria imediato se o cara fosse conferir presencialmente. Se fosse, você leva os seus documentos lá no consulado ou na empresa, na VFS, e o cara confere ali na hora, na sua frente, carimba sim ou carimba não. Que nem é dos Estados Unidos, Que é a entrevista, eu não sei exatamente como é que é, porque eu nunca fiz. Mas, enfim, eu sei que o cara decide ali na tua cara, se é sim, se é não. Enfim, é uma situação complicada. Mas realmente, assim, muita gente, eu mesmo, para poder estar aqui em Portugal, eu tive que sair do trabalho, eu tive que pegar rescisão, FGTS e por aí vai, E é complicado a pessoa se projetar, ainda mais ouvindo aqui do Estado português, ouvindo essa liberação, essa novidade e também a comemoração, Todo mundo aqui comemorou e tal. E simplesmente a pessoa acredita nisso, nas palavras do Estado português. Tá, vamos projetar minha vida a isso, Vamos lá, vamos fazer acontecer e simplesmente é aquilo, Eu falo que a galera vem para Portugal, contrata ajudas, de documentos e tal, e muitas vezes não recebe, A galera é enganada. Só que parece que o engano já rolou aí do Brasil mesmo, Porque a pessoa se joga, sai do trabalho, porque assim, ela precisa se manter no Brasil, ela precisa pagar conta, E simplesmente ela se vê sem trabalho, sem casa, como a gente vai ver alguns casos aqui. Sim. Então, infelizmente, muitas pessoas acabaram sendo enganadas ainda do Brasil mesmo, Então, não é enganado que não vai acontecer, mas espera aí, não foi tão imediato assim. Sim. Vamos seguir. Pratos. Todos os cidadãos de um Estado-membro da CPLP que
peçam qualquer tipo de visto para entrar em Portugal. Esse visto deve ser liminarmente concedido, imediatamente concedido. As facilidades de entrada para quem chega de países de língua portuguesa e o novo visto para procurar trabalho eram as maiores novidades da lei para estrangeiros. Com falta de mão de obra, Portugal prometia receber os imigrantes de braços abertos e milhares, no Brasil, ouviram as palavras de António Costa. Pelas falas do primeiro-ministro, ele dizia que era para ser um visto para ser concedido de forma instantânea. E a gente fica à mercê do tempo, sem ter nenhum tipo de resposta. Assim, um pause. Imagina, você vende tudo, vende carro, vende bicicleta, vende se a pessoa tem carro, moto, casa. Compra passagem. Eu acho que a gente cabe um comentário a respeito disso, tá? Principalmente relacionado a visto, porque a Sara, ela já teve um visto para a França, né? Já. Então a gente vai acrescentar muito a nossa conversa aqui com a experiência dela, mas eu acho que não é uma boa, já adiantando a minha jogada, não é uma boa você vender tudo antes de ter o visto em mãos, né? Ou no passaporte. Essa é a minha opinião, mas eu entendo a galera porque assim, o Estado, voltando ao que eu falei lá no começo, o Estado falou, vai ser imediatamente. Então assim, a pessoa vende quanto antes, né? Para poder, porque é aquilo, quando você vende em cima da hora as coisas, a pessoa desvaloriza, né? Então assim, eu tenho um carro que custa, sei lá, 10 mil, cara, se você quer vender para amanhã, o nego vai pagar, sei lá, 5, 6, tá ligado? Então se você vender com calma, eu acredito que essas pessoas vendendo com calma ali, opa, peraí, agora eu vou conseguir ir. Imagina, você vende tudo e simplesmente, fica mais um tempo indeterminado que, tipo, não tem resposta, né? A pessoa simplesmente fica o léu e é isso. Porque o que matou mesmo foi a questão da palavra imediata. Se alguém fala imediato, você imagina, eu tenho que correr porque na hora que sair eu já vou viajar no dia seguinte, porque é imediato. Eu acho que é isso que pegou a galera. E tem essa também, né? Porque, tipo, o visto começa quando? Quando a pessoa pisa aqui em Portugal ou quando o visto sabe? Eu não sei exatamente o de Portugal, mas eu acredito que seja a partir da emissão. Da emissão. A partir da emissão. Normalmente é a partir da emissão. Vamos seguir. É uma reclamação geral aqui no Brasil de quem está pedindo esse visto. Tiago foi dos primeiros a pedir o visto de procura de trabalho. Espera há mais de 2 meses e já perdeu 600 euros num voo que teve de cancelar. Nossa! E rapidinho, esse cara, será que ele vai conseguir reaver o dinheiro? Porque ele teve que cancelar, provavelmente a gente não sabe, né, se ele conseguiu a grana de volta ou se ficou perdido e aí ele vai reclamar pra quem, sabe? Reaver, eu acho que... Eu também acho que não vai. Não rola. O imediato arrasta-se há demasiado tempo. No Brasil, já houve protestos no consulado do Rio de Janeiro. A gente vem aqui pro consulado fazer barulho, cumprir a lei, nós estamos exigindo nossos direitos. E já tem aí quase 60 dias, tem gente com mais de 70 dias que deu entrada no visto de procura de trabalho. Só queremos os nossos direitos, porque foi pago e não foi barato, foi pago o nosso sonho. Isso é uma coisa que ela falou assim, perfeito, não foi barato. Eu acho um visto muito caro. Sendo bem sincera, eu acho um visto muito caro pro tempo curto que ele sabe? Ele, tipo, te permite ficar, né, 4 meses... 4 meses iniciais, mais 2 para você prorrogar, né? Ou seja, você fica 4 meses para encontrar um trabalho e você pode prorrogar para mais 2 meses. E, enfim, né, é caro porque, se não me engano, são 600, eu tenho anotado aqui, são 661,97 a taxa para você ter o visto, né? Para você dar entrada nesse processo, ou seja, que seria equivalente a 122 euros. É uma nota. É uma grana. E a gente comparou com outros países, a gente tem um comparativo aqui, e tem países vizinhos aqui de Portugal, que o custo de vida é bem menor, o salário é bem maior e tal, que a taxa é bem menos que 122 euros, né? Mas daí a gente vai abordar no decorrer do vídeo, tá? A gente só quer entrar em Portugal legalmente e cumprir exatamente a lei. Nós vendemos a casa em dezembro. Lembrando que essa daqui é uma das formas de você entrar em Portugal legalmente, né? Não que as anteriores seja uma forma ilegal, atenção. Dezembro, né?
a gente ficar na casa da minha mãe até a data do dia 7/2, na qual seria a data que a gente embarcaríamos para Portugal. Eu achei que esse visto fosse para realmente facilitar, só que deu tudo errado. Em fevereiro eu estaria aí, teoricamente. E agora eu vou ter que dar um jeito aqui. Enganado, sim, um pouco. Porque o processo que todo mundo ouvia falar era que era um processo que seria rápido. E tô dormindo no chão para poder esperar esse visto. E ele não aparece. A gente quer uma resposta. Se não é para ir, avisa que a gente vai tomar um novo rumo. Mas fizemos a nossa parte, pagamos e estamos aguardando a resposta. É isso que é ruim, né? Tipo, a pessoa fica sem resposta. E, tipo, a mesma coisa que ele falou, a menina anterior falou também. Tipo, tem que dar um jeito. Ele falou, se não for pra ser, a gente tem que dar um novo rumo. Então, tipo assim, a pessoa se organiza, ela se planeja, ela confia no Estado, ela faz tudo direitinho, chega ali e ela só tomou prejuízo, só se teve que recalcular a rota, sabe Deus como. E voltando àquele ponto de ser um visto caro, ele é um visto caro que ele não te garante que você vai ser aprovado. Essa taxa é para você solicitar, para você aplicar para o visto, não é tipo, você pagou, você vai. Não. R$ 661,97, né? Tem gente também que está levando recusa desse visto, né, de procura de trabalho. E é que nem a Sara falou. Esse visto de procura de trabalho não é um visto salvatório, não é algo que tipo, caramba, consegui esse visto, mudei de vida. Não, ainda tem o desafio de você conseguir trabalho num tempo datado ali, entendeu? Tipo, seu cronômetro já tá rolando, corre atrás do seu trampo. Desculpa, 6 meses eu acho que é mais do que o suficiente para uma pessoa conseguir trabalho aqui em Portugal. Eu tenho noção que Portugal tá mais fácil de adentrar, porém eu sinto que tá um pouco mais difícil de conquistar, tá? Adentrar seria no quesito estatal, né? Acho que no sentido estatal, tipo, para a pessoa entrar, facilidades perante a lei, tá mais fácil. Agora, facilidades perante o particular, a empresa, eu acho que não tá tão fácil assim não, tá? Lembrando que, eu digo que tá mais difícil, mas não necessariamente antes era tranquilo, né? Antes também era difícil, tá? Mas eu vejo que hoje tá um pouco mais difícil você conquistar ali no segmento particular, empresa, sabe, entrar em trabalho e tal. Mesmo assim, 6 meses eu acredito que dá e sobra. Lembrando que cada um é diferente. É lógico, cada um tem um currículo, cada um tem uma postura, isso daí não tem como. Eu mesmo, semana passada, encontrei gente que ficou 1 ano, olha, só para vocês terem um norte, tá? A pessoa veio aqui para Portugal, ela tem experiência de garçom, atendente de mesa, ela ficou 1 ano... Sim, eu disse 1 ano em Portugal e não conseguiu trabalho na área dela, tá? Agora, Dan, o que aconteceu, né? Simplesmente a pessoa foi para um lugar muito isolado aqui de Portugal e realmente não conseguiu trabalho na área da restauração. Não se ajudou, né? Não se ajudou. Então, por isso que eu falo, cara, eu acho que 6 meses dá e sobra. Sim. Mas depende muito de cada um. Depende muito de cada um. Tem que querer um pouquinho também, né? Pô, enfim. Eles querem um pouquinho já é muito, viu? Mas vamos lá. As pessoas criticam quem sai do emprego antes. Gente, vocês têm que entender que a gente acreditou no que eles falaram pra gente. Investindo nesse sonho, né? De morar na Europa. Foi o que a Sara falou, né? Tipo, a gente não tá aqui criticando, né? Mas a Sara falou do lance de você se projetar para algo, né? Quem aí tem 2.000... São 2.500? 2.000... Não, 2.000... São 3 salários mínimos de Portugal, né? 2.280 euros. Quem aí tem 2.280 euros no banco ali parado, livre, sem você sair do emprego? Aguardando. Sim, show, né? Mas entenda que a grande maioria, né, mais de 70% dos brasileiros recebem o salário mínimo, né? Então, assim, para a pessoa ter esse valor... Né? Lembrando que esse aqui não necessariamente, né, eu acho que é um valor interessante. Muita gente vem com menos disso daí e consegue se virar, né? Mas assim, muita gente não tem esse valor de imediato sem precisar vender alguma coisa, né, algum bem, tá? Então a pessoa realmente tem que se desfazer de algumas coisas para poder ingressar nesse sonho por esses meios apresentados, né? Que é o primeiro passo da gente entrar na Europa para Portugal. Eu começo... Primeiro passo de entrar na Europa seria no ponto de ter documentos, né? Cidadania e tal, realmente, por Portugal. Mas eu acredito que o valor, a gente calculou aqui, né, Sarinha?
Eu tô falando aqui, mas porque se eu virar, eu vou ficar de costas para vocês, então eu vejo passarinho aqui. Mas assim, a gente viu valores, tá, de outros vistos. E, cara, assim, assustadoramente, são lugares que, claro, né, cada lugar tem um charme diferente. Portugal vale muito a pena, é por isso que a gente está morando aqui. Sim. Tá? Mas você pagar 2.280 euros, né, mais uma taxa de 122 euros, né, que seria equivalente a R$ 661,97. Cara, a gente calculou nessa linha, a Alemanha, por exemplo, né, tem um programa de férias-trabalho, tá? Onde a taxa para você ter esse visto, né, para você solicitar esse processo de visto, são 75 euros. Tá? E o valor comprovado que você tem que ter são 2.500 euros. Só que aí que entra o susto. Você não vai ter 6 meses, 4 meses mais 2 que nem em Portugal, você vai ter 1 ano. Né? E o salário mínimo da Alemanha, por exemplo, é 1.987 euros hoje, tá? Em março de 2023. Lembrando também que isso varia com a carga horária, né? Tem gente que trabalha 30 horas, 40 horas, faz hora extra. Isso aqui é um salário sem hora extra, Mas tá? é uma diferença. É uma diferença grande. E mesmo se a pessoa pegar um part-time, né? Tipo, trabalhar meio expediente, meio período... Nossa! Já é uma A gente está falando de 1.000 euros. E outra opção também, a Sara tem muita propriedade nesse ponto, é para a França, tá? Lembrando que a gente só citou a Alemanha, a gente vai falar da França agora, mas o programa de férias-trabalho tem para vários outros países, tá? Nova Zelândia, Canadá e por aí vai, tá? E o assustador é que se assemelha a esse valor de Portugal e o tempo para você se ajeitar é o dobro. É 1 ano. É o dobro. E a taxa qual é da França? Nenhuma. Não tem taxa, é de graça, gente. Então, assim, você pode aplicar sem medo de, tipo, eu vou perder esse dinheiro. Não tem. Você vai perder o dinheiro da xerox, dos documentos ali, né, da cópia. Foto, acho que 2 fotos, algo assim. Tem tudo no Consul France. Vou falar um pouquinho do o que é o programa Férias Trabalho, mais ou menos. É interessante. Basicamente, você tem 1 ano para você passar no outro país que você escolheu, seja França, Alemanha, Nova Zelândia, enfim. Você vai passar esse 1 ano. Você pode estar só passando férias, se você tiver dinheiro para isso. Ou você pode trabalhar. Você tem autorização de trabalho. E uma coisa que eu acho muito importante falar quando você faz o visto de procura de trabalho de Portugal, isso não te exime do fato de ter que chegar aqui, ter que tirar NIF, NIS, etc. Quando eu fui pra França, eu fui apenas com o meu passaporte. Eu mostrei até pro Daniel. Não, peraí. Porque assim, a pessoa vindo com visto de procura de trabalho, ela vai ter que correr atrás de documento também. Sim. Isso vai custar tempo ou dinheiro. Tu foi pra França. Sim. E não teve nenhum trâmite de documento. Não, eu fui apenas com o meu passaporte, fiz as entrevistas, fui contratada e a empresa que resolveu tudo. Eu não fiz um A. Não, eu fiz um A, eu não corri atrás de nada. Eu só cheguei com meu passaportezinho lá. Nossa, assim, só nesse segmento tem um abismo de diferença. Sim. Assim, é claro, né? Portugal tem suas vantagens, por exemplo, a língua, né? Lógico. O clima, principalmente, a segurança. Você se sente segura mais em Portugal ou na França, por exemplo? Isso que a gente conversou hoje. Aqui em Portugal eu me sinto infinitamente mais segura. Então, assim, isso é uma coisa também para a pessoa considerar antes de decidir para onde vai. Não subentender que um lugar é seguro porque, é Alemanha, ou é França, ou é Canadá, ou seja o que for. Mas procurar ver, tipo, se você não tiver Facebook, fazer um Facebook, ir lá nos grupos, procurar, ver se as pessoas estão falando, olha, tem muito assalto na região, bairro X tá complicado, ver, ler. Mano, entende? assim, pra resumir, isso valida cada vez mais que Portugal é um lugar que vale a pena sim, mano, sabe? Tipo, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, né? A bolha imobiliária é um grande ponto negativo que você vai enfrentar chegando aqui, principalmente se você morar nos grandes centros, tá? Mas a Alemanha tem prós e contras, a França, né, tem prós e contras. Mas nessa a gente escolhe um lugar ali que mais ajeita a gente ali. Eu acho que são perfis. São exatamente perfis. Eu acho que você tem que ver e se abrir para outras possibilidades. Não ficar com aquela coisa assim, não, tem que ser Portugal, tem que ser Portugal. Não. Tem muitos outros lugares e ver qual que se encaixa melhor para sua realidade, para sua vida. Mas só para resumir, né? Eu acho que se a pessoa tem um inglês, tá? Um domínio na língua, eu acho que vale a pena você considerar essas outras opções. Que o preço vai ser o mesmo, o custo, né, de você mostrar ali para você se enquadrar naquele visto, ou pode ser até nulo, né, atenção, que é o caso da França.
Então, assim, e também, quando eu falei, né, depende muito do trabalho de cada um. Né? Se você for entregador, por exemplo, de aplicativo, cara, você não vai usar muito alemão, por exemplo. Né? Se você for uma pessoa que vai trabalhar numa fábrica, não vai usar muito alemão. Se você, sei lá, um outro exemplo assim, de um trabalho que você não precise interagir. Camareira. Né? Camareira, você vai saber o que tem que fazer ali, a mulher vai te explicar uma vez e você vai só nos quartos, acabou. Agora, au pair, por exemplo. Au pair é uma opção, cara, muito barata para sair do Brasil. Mas você precisa ter um domínio, né? Na Alemanha você tem que saber o básico. Eu tenho que ter o A1, né, de alemão. A1. Tipo, é o primeiro stepzinho, porque você vai lidar com criança também. Você precisa dar palestra. Mas tem que saber ensinar pra ela, falar com a criança, olha, tá na hora de tomar banho, tem que levar pra escola. Entender a criança, entender. Também. Então você vê que varia de trabalho para trabalho, né? Nos trabalhos que eu me dou bem assim, eu conseguiria me virar com o inglês, tá? Por isso que eu falei pra vocês que eu arriscaria Alemanha e França também. Vamos seguir o vídeo? Bora. A gente até esqueceu do vídeo. Me questionar se não seria mais fácil ter ido como turista, se, sei lá, independente que eu tenha trabalho aí para tirar o documento, mas eu já estaria aí, já tentaria resolver alguma coisa. Até pensei até em desistir de ir, mas o meu investimento já foi muito alto. Além de se terem despedido ou vendido a casa, muitos já gastaram milhares de euros. O sonho de ter um visto de procura de trabalho para Portugal tornou-se um pesadelo. Que ansiedade também e a pessoa junta. fica presa também, porque ela não sabe quando vai vir a resposta, se vai vir a resposta, e quando vier, vai vir positivo, vai vir negativo. Já vendeu tudo, e a primeira tá experiência nunca voou, e nunca foi para outro país. E, cara, antes de eu vir para cá, eu tava muito tenso também. Agora imagina né, o pessoal que quer vir, ainda mais com visto que de imediato seria imediato. E com o passar do tempo foi se mostrando que não é tão imediato assim, né? Assim, eu vou pensando no meu exemplo. Eu não gastei nada. Minha coisa foi da França, meu visto foi o da França. Eu não gastei nada, eu não perdi dinheiro, entre aspas, né? Se eu tivesse sido negada. Mas eu lembro que, assim, o meu demorou um pouquinho. E eu não sei o que demorou. Foi um pouquinho acima da média ali. Tipo, o pessoal tava, sei lá, 20 dias, tava já recebendo. E o meu passou de um mês, varou de um mês. E eu já tava ficando nervosa, falei, nossa, estão demorando muito, não sei o que, vão me negar. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa na hora de pegar, que eu não conseguia abrir, tipo, pra ver, assim. Eu falei, ai, meu Deus, não quero tremendo, ver esse né? Tremendo, eu sentei assim, comecei a chorar, ai, graças a Deus e tal. Então imagina, a galera gastou uma grana, tipo, já tá com tudo comprado. Nossa, muito desesperador, sinceramente. Mas é isso, né? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido, né? Esse aqui foi um react a uma notícia que saiu aqui em Portugal. A gente só quis mostrar para vocês outras opções, né? Lembrando que cada lugar tem um charme diferente, cada lugar tem um perfil diferente, tá? E, enfim, espero que vocês tenham curtido esse react com a presença de Sarah Crispin trazendo suas experiências na França, né? E até o próximo vídeo. É isso. Valeu. Beijo, gente.